Glória a Deus, aleluia, Jesus. Só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo poder. Aleluia. Só Deus é digno. Os homens, eles fazem ídolos para si, mas não adoram o Criador de todas as coisas. Como é que pode? Um negócio meio estranho. Point fix. Para que entre o Rei, Jesus é o Rei da glória. O discurso de Estevão perante o conselho. Atos dos Apóstolos 7, no verso 1, diz: Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: São verdadeiras essas acusações? Bem, no último tijolinho a gente viu que estavam acusando falsamente o Estevão, né? Ele não tinha como acusar ele, mas mesmo assim estavam acusando, mais ou menos como fizeram com Jesus, né? Aí isso ele respondeu: Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: Saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui. Calma aí que tem uma coisa errada aqui, eu acho. Pode ser essa aqui. Ficou melhor. Deus não nos deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, depois dele, seus sacerdotes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem dele, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo de Abraão. Havia comprado ali 2 filhos de Amor por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do povo no Egito. Então o rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados,
obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chama no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, engraçado, ele está contando toda essa história. Ai, caramba, como é que é o nome dele que a gente está falando agora aqui? Ai, Jesus, esqueci. Tá bom, vocês sabem, não é isso? Eu não lembro agora, perdoe, pessoal. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo na labareda de sarça em chama no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos antepassados, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava falar. Então o Senhor lhe disse: Tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora, e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras: Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho, no deserto, durante 40 anos. Está tipo resumindo a história de Moisés, né? Coisa incrível. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra aos que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme que foi escrito no livro dos profetas: Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios de oferta durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Em vez disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que foram feitos segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram
sob a aliança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi. Eu tenho certa dificuldade com história, isso aqui tudo tem a ver com história e realmente eu fico um pouco viajando assim. Mas eu creio que Deus vai organizar minha mente aqui nessa parte histórica aí, para lembrar o nome das pessoas, quem é filho de quem, às vezes eu confundo. Que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor, ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Caramba, Estevão contou uma história grande, então o nome dele é Estevão, que está falando. Atos 7:54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Para tu ver, ele parou lá e contou toda uma história para eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Coisa linda. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Caramba! Essa parte que eles apedrejam Estevão. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Jesus. Cara, muito forte isso aqui, muito incrível. Uau. Vamos lá, pessoal, vamos pro 8, Atos 8. Caramba, olha como é que Estevão morreu, coisa linda. Morreu de uma forma muito... Isso é um ensinamento pra gente muito grande, né? E Saulo estava ali, Atos 8:1, consentindo a morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Simão, o feiticeiro.
Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: "Este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder." Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Eles, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Glória a Deus. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceram-lhes dinheiro. E disse: "Dei-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo." Pedro respondeu: "Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus." Aleluia, Jesus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: "Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram." Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povos samaritanos. Filipe e o etíope. Um anjo do Senhor, está em Atos 8:26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: "Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza." Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou o eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: "Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a." Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Ele perguntou: "O senhor entende o que está lendo?" Ele respondeu: "Como posso entender se alguém não me explicar?" Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador, e não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: "Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, desse próprio ou de outro?" Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegando a um lugar onde havia água, o eunuco disse: "Olha que água, quem me impede de ser batizado?" Disse Filipe: "Você pode, se crer de todo o coração." O eunuco respondeu: "Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus." Assim deu ordem para a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram as águas e Filipe o batizou. Que legal, né?
Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Ué, Filipe foi arrebatado? Filipe, porém, apareceu em Azoto. E, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Cara, olha o Atos 8, 39 e 40. Olha isso. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, arrancou ele dali, e o eunuco não viu mais ele. Beleza. Filipe, porém, apareceu em Azoto, que era uma cidade lá, né? Indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais. Você tem noção disso? Não, isso aqui é incrível. Isso aqui. Jesus, isso é maravilhoso. Deus, isso é maravilhoso. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Pai, por mais esse estudo da sua palavra sagrada, da sua palavra santa. Como uma vez perguntaram a Jesus: bom mestre, aí ele falou: por que me chamas bom? Bom só tem um, que é o meu Pai que está nos céus. Aleluia, Jesus. Queria te agradecer, Pai, por mais esse estudo, agradecer por esse conhecimento maravilhoso. E peço que o Senhor guie meu dia, que está começando agora, são 8h30 da manhã, o sábado, dia 20/11/2021. Peço que o Senhor guie também as pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento, que elas possam a cada dia ter mais entendimento do Senhor e saber o que o Senhor quer na vida delas, que cada um de nós temos um chamado. E eu agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, pelos livramentos, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço. Então te agradeço por mais esse pão aqui diário, que é a sua palavra de Deus, que é a sua palavra santa. Eu agradeço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Então é isso aí, pessoal. Vamos ouvir mais um pouquinho aqui do Para que entre o Rei da Glória. Deixe Jesus entrar no seu coração, porque só Ele vai te libertar das suas aflições. Amém? Vamos lá. Para que entre o Rei Jesus. Ele é o Rei da minha vida, Rei do meu coração. Ele merece toda honra e glória e adoração. Tu és o único Deus, maravilhoso Deus. Tu és bondoso Deus, e não há outro igual a ti. Então vem, Jesus. Se Ele vem